Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e eu vim gravar mais uma palavra aqui pra vocês no YouTube. E hoje vim falar sobre um assunto muito importante. E vim falar sobre um assunto que eu estava refletindo muito essa semana, sobre João 15, que fala sobre videira verdadeira. E é isso, gente, a paz do Senhor, e eu espero que todos vocês estejam bem. Enfim, antes de começar essa palavra, eu peço que vocês possam se inscrever no canal se vocês quiserem, dar um like para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilhar para que o amor de Jesus possa alcançar mais e mais pessoas. E eu peço que você possa comentar se você quiser, claro. E, gente, esse é o canal do YouTube, é sobre Jesus, não é sobre mim. Então, a sua expectativa tem que estar em Jesus e não em mim, né? A nossa expectativa não tem que estar no homem, e sim em Jesus. Então, eu peço que você possa escrever se você quiser, você não é obrigado a fazer isso. E é isso, gente. Pra mim não é sobre números, é sobre semear a palavra de Jesus. Então, eu não me importo muito com o número de pessoas. Sim, claro, eu fico muito feliz quando os vídeos alcançam mais pessoas, claro, porque pessoas estão buscando a Deus. Eu fico muito feliz por isso, mas eu não quero fama. Eu quero semear a palavra de Deus, semear a palavra de Deus no coração das pessoas. E é isso, parte a palavra, gente. Essa palavra eu creio que vai tocar o seu coração e vai quebrantar seu coração. E é isso, gente. Enfim, eu tava refletindo no ônibus, eu tava indo pra escola. E aqui, quando tá no inverno, as árvores, elas ficam meio que sem folha, sabe? Elas ficam peladas, a gente fala, né, aqui. E aí, como elas ficam sem folha, elas ficam secas, né? E eu tava refletindo, tipo, qual árvore que a gente é? A gente é a árvore cheia de flores que florescem ou a gente é a árvore seca, sem fruto, sem flor, né? Não tá florescendo. E eu fiquei pensando nisso, e aí veio João 15 na minha mente, que fala sobre a videira e como nós devemos dar bons frutos. Porque quando a gente permanece em Jesus, a gente dá bons frutos e ele vai moldando a gente para que a gente floresça cada vez mais. Então, eu vou ler para vocês João 15, 1 até o 17, que diz: A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Preste atenção nessa frase que diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe
o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvido de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. Então, esse capítulo é muito poderoso, principalmente para nós cristãos, né, que a gente segue a Bíblia, a gente deve seguir a Bíblia e os mandamentos de Deus, para que a gente possa dar bons frutos. O tema da palavra é: que tipo de árvore é você? Se nós permanecermos firmados em Jesus, a nossa árvore dará muitos frutos bons. Mas se nós não permanecermos em Jesus, não daremos frutos. A árvore será igual no inverno, porque não tem folhas. A árvore no inverno ela é seca. E fala aqui no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, quem não permanece em Jesus não dará fruto. E se essa pessoa dar fruto, ela dará fruto ruim. E esse fruto será jogado ao fogo, né? Porque a gente colhe o que a gente planta. Se a gente plantar alguma coisa ruim, a gente vai colher coisas ruins. Então, por isso que a gente tem consciência do que a gente está fazendo na nossa vida. Como você está vivendo a sua vida hoje? Será que você está dando bons frutos? Ou será que você está dando frutos ruins? Quer dizer, será que você está colhendo frutos bons ou frutos ruins? Será que você está plantando coisas boas ou coisas ruins na sua vida? Por isso que a gente tem que ter muita atenção no que a gente está fazendo. A gente tem que ter discernimento para que a gente não caia em ciladas do inimigo. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 1 até o 2. Nós precisamos dar bons frutos. Significado: os frutos significam as nossas boas obras, que demonstram nossa intimidade com Jesus. Ou seja, para uma pessoa dar bons frutos, ela tem que refletir a intimidade que ela tem com Jesus. Porque quando nós damos bons frutos, é as nossas boas obras, ou seja, quando a gente tem boas atitudes, quando a gente fala boas palavras que agradam a Deus, quando a gente ajuda uma pessoa que quer conhecer Jesus, quando a gente prega para alguém, quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente está plantando bons frutos. E a gente vai colher bons frutos, a gente vai colher coisas boas. Mas, uma coisa que a gente tem que entender é quando a pessoa dá quando a pessoa planta coisas ruins, a sua árvore, ela vai, né, chacoalhar. E se vir um vento, as folhas vão começar a cair. Ou seja, quando a pessoa planta coisas ruins, ela vai colher coisas ruins. Quer dizer que a árvore, ela pode até florescer, mas ela não permanece. Você não vai colher frutos bons, porque você plantou algo ruim. Então, por isso que a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo. Aí a gente tem que tomar boas decisões. No versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que isso quer dizer? Que a gente é dependente de Deus. A gente precisa de Deus para tudo. Decisão, casamento, relacionamentos, tomar decisões difíceis. A gente precisa de Deus, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida e eu ainda tenho 17 anos. Se não fosse Deus para me ajudar a tomar decisões, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje. Então, a gente tem que entender que a gente é dependente de Deus. A gente precisa da instrução de Deus, né?
E muitas pessoas, infelizmente, estão se vangloriando, né? E no versículo 8 diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, o meu Pai é glorificado. Jesus disse: o meu Pai é glorificado. Então, o que isso quer dizer? Deus é glorificado e não nós. Por isso que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. A gente não tem que fazer as coisas para a nossa glória, para que a gente se apareça. É tudo sobre Deus. O Pai é glorificado. Se fosse assim, Jesus poderia dizer: você vai ser glorificado. Não. O Pai é glorificado. É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Isso a gente tem que entender também. Então, eu vou ler pra vocês algo que eu escrevi mais aqui. Me perdi. Ok. Precisamos permanecer na videira, que é Jesus. Porque sem Jesus não conseguimos dar frutos. Porque sem Jesus somos nada. E sem Jesus podemos nada. Porque somos dependentes de Deus, de Jesus. Em João 4 até o 5. Eu já disse, mas eu vou ler o 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, ninguém consegue dar fruto sem Jesus. A pessoa pode ter tudo, a pessoa pode ser um empresário, assim, milionário, mas se ela não ter Jesus, não vai permanecer. Isso uma hora vai cair, né? Uma hora vai dar frutos ruins, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem que permanecer em Jesus. Em João 6,7 diz que Jesus deixa bem claro que aqueles que não permanecer nele será como um ramo que é jogado fora e seca, e são jogados no fogo, mas aqueles que permanecerem nele pedirão o que quiserem e será concedido. Então a gente tem que prestar atenção que ele diz, aqueles que permanecerem. Então, Jesus está dizendo que para uma pessoa ter a sua oração respondida, ela tem que estar na presença de Deus. Porque se uma pessoa, ela só ora quando precisa de algo, ou que ela só ora porque ela é cristã, e ela não ora porque ela quer mais de Jesus, ela só quer por interesse próprio, então essa pessoa pode até, conseguir algo, mas ela não vai ter intimidade de Deus, né? Então, para que uma pessoa, você quer que essa oração seja respondida, permaneça em Jesus. Se posicione, né? A gente tem que se posicionar. A gente tem que, primeiro, antes de você receber o milagre, você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar, você não está no centro da vontade de Deus. Infelizmente, se nós não estamos no centro da vontade de Deus, os planos dele na nossa vida vão ser meio que atrasados. Por quê? Porque quando a gente não se posiciona, a gente está atrapalhando o plano de Deus de acontecer na nossa vida. Então, tem aquela frase que tudo que Deus te prometeu, ele vai cumprir sim, porque ele é Deus, porque ele é fiel. Mas se você continuar não se posicionando, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. E isso é uma verdade que dói, mas é a verdade. Porque diz que tudo que permanecer em mim dará bom fruto, dará muito fruto. Mas aquele que não permanecer em mim, o fruto será jogado, o ramo será jogado no fogo. O fruto será jogado no fogo. Então, o que adianta você dar bons frutos se você não tem Jesus, né? O que adianta você não estar na videira? Você não irá viver aquilo que Deus tem para você se você não se posicionar. E eu tava até pensando em falar isso, mas eu não sabia nem... Enfim. A gente tem que se posicionar. E essa palavra também é sobre posicionamento. Porque diz que a gente deve permanecer em Jesus. Então a gente tem que se posicionar para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Tem uma música que diz que eu vou viver a totalidade da promessa
Para que você viva a totalidade da promessa, você tem que se posicionar. Para que você viva a totalidade do sobrenatural de Deus, você tem que se posicionar na presença dele. Para que você viva aquilo que Deus já sonhou para você, já preparou para você. E Jeremias diz que desde o ventre da sua mãe, ele já te conhecia, né? Então, assim, ele já sabe os planos que ele tem para sua vida desde o ventre da sua mãe. Mas para que você viva a totalidade dessa promessa que ele tem desde o ventre da sua mãe, você tem que se posicionar na presença de Deus, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque se você não se posicionar, você irá ficar sentado esperando por uma resposta de Deus, que você tem que se posicionar em oração, estudo da palavra, jejum. Então você tem que buscar Deus, você não pode ficar somente parado, né? Jesus disse para o paralítico: levanta-se e anda. Ele não disse, fica aí e espera uma resposta. Não, ele disse, levanta-se e anda, me busque, porque todo aquele que busca a Deus irá achá-lo, né? Diz na palavra de Deus que ele bate na porta e você tem que abrir, e ele terá comunhão com aquele que abre a porta, e aquele que abre a porta terá comunhão com Jesus. Então a gente tem que abrir a porta para que a gente tenha comunhão com Deus, para que a gente viva a vontade de Deus. Então a gente tem que entender isso. Eu nem escrevi isso, gente. Então aquele que obedece a Jesus irão colher bons frutos. Quais frutos você está plantando? Bons ou ruins? Né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está plantando coisas ruins, se você não está se posicionando, você irá colher coisas ruins, né? Por isso que tem essas pessoas que acabam se afastando de Deus porque acham que Deus é infiel. Mas, na verdade, essa pessoa ainda não refletiu que talvez ela mesma não está se posicionando. E Deus está dizendo, se posicione, se posicione. Mas essa pessoa não quer se posicionar na presença de Deus, não quer abandonar o pecado. E aí ela acha que Deus é infiel, mas na verdade, ela que está sendo infiel com Deus. Ela que está sendo desobediente, não está cumprindo a vontade de Deus. Então a gente tem que ser obediente. Teve uma época antes, né, de eu realmente saber qual chamado que Deus tinha pra mim, eu tinha desconfiado que meu chamado sempre iria ser pregar a palavra de Deus. Mas eu queria ir pra outra coisa, né, que era o louvor. E aí teve uma época que minha mãe disse, não vai. Eu fiquei muito triste, porque eu queria ir. E aí tudo indicava que o louvor não era pra mim, mas eu queria ir. E aí Deus, ele confirmou no encontro de meninas que realmente meu chamado é pregar. E aí Deus, ele, né, me deu um tapa na cara e eu obedeci. E agora eu tô aqui. Mas se eu não tivesse obedecido, se eu não tivesse me posicionado, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo outra coisa, né? E eu também ensino para as crianças. Então, é muito bom você pregar a palavra de Deus, é muito bom. E pregar a palavra de Deus não é estar somente num púlpito, gente. É você pregar em todo lugar que você vai. Então, assim, a gente tem que colher, a gente tem que plantar coisas boas, né? Obediência, posicionamento, fidelidade, sabedoria. A gente tem que plantar coisas boas, que a gente colher coisas boas, né? Porque a gente pode ser até infiel, mas Deus continua fiel, porque Ele não pode mudar, Ele não pode negar a si mesmo. Então a gente tem que entender que Deus, ele não muda. Não importa as nossas circunstâncias, não importa o que a gente dizer ou não dizer, não importa a gente se posicionar ou não, Deus continua o mesmo. Então a gente tem que entender que os princípios de Deus não mudam por causa da sua circunstância. Os princípios de Deus não mudam por causa da sua opinião. Eles sempre vão continuar os mesmos,
Então, a gente tem que se posicionar, né? E no versículo 9 diz: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. No 10 diz também: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então, no versículo 11 também diz: Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, aquela música diz: Eu vou viver a totalidade da promessa. Então, diz aqui que em seu amor, aquele que obedecer os mandamentos de Deus, de meu Pai, e em seu amor permaneço, né? E aí diz: Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, para que você viva a promessa, a alegria, os planos que Deus tem para você. Você tem que obedecer a palavra de Deus e permanecer no amor. O que vai permanecer no amor? Aí no 12 diz sobre o mandamento, que é: ama-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, esse mandamento é muito importante, porque Jesus sempre diz: ame ao próximo como a si mesmo, ame ao próximo. Esse é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente ama nós mesmos, como a gente ama a Deus. Então, a gente tem que entender que a gente tem que permanecer no amor. E o amor é você amar a Deus e também amar o próximo, você ajudar o próximo. Você permanecer no amor como Jesus permaneceu no amor, né? E aí ele continua no 14: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, se a gente obedecer os mandamentos de Deus, se a gente obedecer o que ele tem para nós, se a gente obedecer o que ele ordena, a gente será amigo dele. E a gente terá intimidade com ele. Então, o nosso posicionamento é resultado de milagres, de sobrenatural, de viver coisas extraordinárias na presença de Deus. A gente viver a totalidade da promessa. Então, muitas pessoas acham que essa música, a totalidade da promessa, é só vitória, vitória, vitória. Não importa o que eu faça, eu vou viver a totalidade da promessa. Não. Se você permanecer em Jesus, você vai viver a totalidade da promessa. Então, não é só sobre vitória, não é só sobre o que você quer. É sobre você viver o que Deus tem para você. Para que você viva o que Deus tem para você, você tem que obedecer a Deus. No 15 ele disse: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Então ele diz que a gente não escolheu a ele, mas ele nos escolheu para que a gente possa dar muito fruto, ou seja, para que a gente obedeça a palavra dele, para que a gente permaneça fiéis a ele, para que a gente possa viver uma vida que agrade a ele, para a gente dar muito fruto. E aí o Pai vai nos conceder tudo o que nós pedimos. Então você vê aqui que tem uma condição, né? Aí ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, fruto que é constante, o fruto que você dá todos os dias, né? Todos os dias que a gente busca a Deus, a gente tá dando bons frutos, né? A gente tá dando muito fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome.
Então, tem uma condição para que você possa ter uma oração respondida, para que Deus possa dar tudo que você pede em oração. Mas nem tudo, Deus muitas vezes não vai fazer o que você quer, não vai fazer a sua vontade. Deus, muitas vezes, ele irá fazer a vontade dele que ele tem certeza que é melhor, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, para que a gente possa ter uma oração respondida, a gente tem que estar posicionado na presença de Deus. E a gente tem que dar bom fruto. A gente tem que praticar boas obras. A gente tem que praticar a palavra de Deus. A gente tem que praticar tudo o que Deus nos ordena. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. A gente tem que permanecer no amor, no primeiro amor. E amar um ao outro, e amar uns aos outros, como Jesus nos amou. E isso é muito sério, porque o amor de muitos estão se esfriando por aí. E infelizmente as pessoas estão dando frutos ruins e não estão percebendo. Então, será que você está plantando coisas boas ou coisas ruins? Será que você está plantando coisas que agradam a Deus? Ou será que você está plantando coisas que não agradam a Deus? Essa é a minha reflexão para vocês nesse dia. Essa é a minha palavra de hoje. E é isso, gente. Muitas e muitas palavras estão por vir. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando aqui no YouTube. E é isso, gente. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam ter um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo.